Olá, sou Cristiane Blanco, psicoterapeuta, e hoje o nosso assunto é a ansiedade. Neste vídeo eu quero deixar para vocês uma técnica, um treinamento para que você possa dominar a sua ansiedade, para que você consiga abaixar a sua ansiedade, que você mesmo vai ter como treinar o seu cérebro para que você não sinta mais esta ansiedade. Não importa o nível desta ansiedade. Primeiro, vamos entender o que é a ansiedade. Sempre que eu vou explicar algum termo dentro da psicologia, até mesmo uma patologia, eu gosto de pegar a palavra-chave e ir buscar a raiz dela, a origem dela, que fica mais fácil de você entender. Aqui no nosso caso, a ansiedade, a origem dela é do latim, que significa em latim estrangulamento, sufocamento, opressão, né? Tem alguma coisa similar aí? Bom, já assim, de uma forma mais simplória falando, quando você busca num dicionário comum, você vai encontrar ansiedade como uma inquietação, né, causada por o desejo de, a vontade de, né, a falta de paciência também, né, por causa do desejo ou vontade de realizar algo. Então, entendendo a ansiedade, coloca ela agora, essas palavras, aí em você, né? Nos seus sentimentos que você sente quando você tá, que você usa a palavra ansiosa, né? Que você usa, né? A palavra ansiosa quando você vai realizar algo, quando você deseja algo, né? Quais são as sensações que você sente, né? O que também causa uma sensação em você de sufocamento, né? Os termos, né, que são usados, né, vamos dizer assim popularmente, né, beco sem saída, né, bico de sinuca, encostar na parede, tudo isso são termos populares, né? Mas é como a gente está figurando essa sensação que a gente sente de ser acuado, né, de sufocamento mesmo, de estrangulamento diante de algo desconhecido que eu preciso enfrentar. Então a ansiedade é um medo, né, de algo ou de alguma situação que eu desconheço, ou seja, medo daquilo que eu não domino. A ansiedade é medo do que eu não domino, medo daquilo que é desconhecido para mim, seja um medo de se expor publicamente, né? Seja um medo aí mais específico de realizar algo, né? Às vezes medo de dirigir, eu fico com medo de dirigir, que aí a gente já passa para o nome fobia, né? Quando eu tenho um medo específico de algo, né? Medo de elevador, medo de avião, né? Que inclusive confundem muito com síndrome do pânico. Tem uma diferença aí, não é o nosso assunto aqui agora, tá? Mas a ansiedade e a afobia vai depender aí do grau desta ansiedade, ela passa a ser fóbica, né? Dependendo do grau da ansiedade, é o medo. Mas a raiz é o medo. O medo do quê? Do desconhecido. Por quê? Porque quando é desconhecido, eu não domino. Eu não consigo me preparar para esse enfrentamento. E me falta coragem também, às vezes por coisas que eu já passei, por traumas, né, situações que criam um bloqueio na minha mente que eu não consigo enfrentar as situações novas, fenômenos que a vida vai colocando no caminho da gente, na nossa vida, no nosso dia a dia. Em grau menos grave, mas e até um grau mais grave.
não importa. Eu tenho um medo de falar em público, por exemplo, medo, aquela ansiedade que dá, a gente pode, é muito comum quando eu vou fazer uma prova, um exame, né? Por quê? Porque eu me sinto refém, ó, sufocamento. Então essa sensação realmente de sufocamento, de impotência que a gente sente, né? De estar sendo acuado, de que a gente tem a sensação de que a gente não tem saída daquilo, é a sensação da ansiedade que a gente tem diante de algo que a gente acredita que não vai ter o domínio, que a gente não vai conseguir enfrentar, né? Então qual é o grande segredo aí para a gente realmente diminuir esta ansiedade, né? Eu passo alguns exercícios, né, para os meus pacientes. E eu posso falar também por mim mesmo, né? Então eu posso contar uma história minha, rapidinho, porque assim, eu já passei pela fobia. Eu tive um caso, né, de falecimento por saúde na minha família e aquilo me impactou muito. Então assim, chegou um ponto de que, imagina você numa metrópole, né, que eu moro numa cidade grande, você tá andando na rua dirigindo e você escuta uma ambulância e te paralisa todo, né? Só nesses casos. Então era assim, era tudo ligado à saúde, por isso que é fobia, porque tem algo específico, né? Não é em qualquer lugar, em qualquer momento, não, é quando tem algo específico, né? Então, aí o que acontece? Eu já era terapeuta na época e eu procurei um colega meu, um médico, né? Ele me indicou um remédio no momento, porque ele falou que aquilo era momentâneo, não era algo recorrente, né? Era situacional, né? Por causa do trauma recente. E que aquilo iria passar e que a gente iria fazer o desmame, tá? Nunca, pelo amor de Deus, largue assim de tomar remédio. Se você começa por algum fenômeno na tua vida, tomar algum tipo de droga, nunca abandone essa droga, tá? Existe um processo chamado desmame, que dependendo da situação, você vai tomar por um período e aí a gente faz o desmame, né? Junto de um acompanhamento ou mesmo do seu médico, se ele for um terapeuta, né? Tem essa parte da psicanálise também, ele vai acompanhar também nesse processo, ou então ele vai indicar um profissional para fazer esse acompanhamento com você, tá? Então assim, aí gradativamente, dependendo da situação, você vai largando, né? Eu no meu caso, eu não me conformava com aquilo, de ter que tomar algo, então assim, não deu nem tempo de fazer efeito do remédio, né, que foi nem um mês, né, e eu já falei assim, olha, vamos já ir parando, porque eu não quero, e aí eu já comecei a fazer o tratamento realmente com um outro colega meu, né, psicanalista, e que me ajudou nisso, no processo, né. A gente sabe o que fazer, mas assim, nós temos que ser humildes e saber a hora que a gente precisa de ajuda, porque sozinho certos baques que a vida dá na gente, a gente não vai conseguir resolver, né? E precisa resolver. Não adianta empurrar com a barriga, achar que vai passar, porque não vai, tá? Então aí eu procurei um colega meu e ele me ajudou todo no processo, numa técnica, né? E essa técnica é o seguinte, como ele é neurologista também, ele me explicou, né? E vai aparecer aí na tela agora para vocês, né? Tá aí. Tem dois círculos, né? Em dois órgãozinhos aí no cérebro que você está vendo. Pois é. A primeira é a amígdala, a de trás, que tá mais atrás do cérebro, do crânio, né? A primeira é a amígdala. Ela é responsável pelas nossas emoções, tá? E ela é responsável pela nossa sensação de medo, ela que dá aquela alerta, né? Perigo, perigo, tá? Para você ficar em alerta, para você se defender. Então o medo, ele não é totalmente ruim, ao contrário. Ele é uma segurança, né? Um start que a gente tem dentro da gente e que avisa se você vai correr ou se você vai enfrentar, né? E aí na frente
tem esse outro órgãozinho aí, né? Essa outra bolinha aí que você tá vendo, que ela é acionada também. E ela é acionada quando você enfrenta, tá? Então, a gente pode exercitar a nossa coragem, porque ela é acionada junto com essa amígdala. E quando eu parto para o enfrentamento, ela diminui as sensações da amígdala, que é o medo, e você passa a ser estimulado a ter mais coragem para esse enfrentamento. E é possível fazer um treinamento prático no nosso dia a dia, simples, para que a gente ative cada vez mais essa partezinha do cérebro aí, né? Pra gente poder ter a coragem do enfrentamento nas situações da nossa vida, do dia a dia, né? Seja para algo mais grave, para você ultrapassar esse trauma, né? Ou essas sensações que você tem também quando é só uma ansiedade, quando não chegou no ponto de uma fobia. Também o medo de falar em público, que é muito comum, que alguns confundem também com timidez, que é outra coisa, não tem nada a ver com timidez, né? Essa ansiedade é o medo, né, do desconhecido, né? Então, como que a gente vai resolver isso? Como a gente vai acalmar a nossa ansiedade, né? Ter o controle sobre a nossa ansiedade nesses momentos críticos, né, entre aspas aí, né? Então, o que a gente faz? Eu fiz o seguinte exercício, né? Primeiro, quando você tocava, por exemplo, primeiro assim, quando tocava uma sirene e eu já me paralisava toda, né? Porque as sensações que a gente sente é essa, né? Paralisa tudo, formiga, né? No meu caso já era fobia, né? Suando, né? Dava a impressão que eu ia ficar doente também, sabe? Era como se eu tivesse toda uma sensação. A pressão sobe, é uma coisa de louco. Parece que realmente você tá sentindo tudo, ou melhor, você sente tudo aquilo. E é o cérebro, o medo, porque aí vinha todas as cenas que eu acompanhei muito de perto. Essa pessoa, eu vi essa pessoa falecer, né? Então isso foi muito traumático para mim. Então, e aí a sensação que eu tinha era que eu tava morrendo também, né? Então aí vinha mas sempre quando eu tocava uma sirene, né? Eu fiquei um bom tempo sem ficar entrando em hospitais, eu não podia passar perto de hospital, né? Tudo que se associava à doença me dava todas essas sensações que a gente tem, né? De tremor, né, paralisação, né, ou palpitação forte do coração, suando, a boca seca, né, e cheguei ao ponto de 2 vezes ir pro pronto-socorro mesmo, né, como se parecia que eu ia morrer, né, e então assim, para eu superar isso, como que a gente fez, né, que é o que a gente estava falando aqui, qual era o exercício? Primeiro, a gente começa com aquilo que é mais leve. Então, assim, eu passei a ir para hospitais. Passear no hospital, você já viu isso? Pois é. Então, assim, eu ia, né? A respiração, a gente aprende a respirar. Você respira assim fundo e você solta. Inspira e expira. Umas assim, 6 vezes, né? 3 sequências de 6 vezes para oxigenar, né, o cérebro, o sangue. E aí eu ia pro meu enfrentamento, que era o quê? Passar na frente do hospital e voltava, olhava, olha para cima, olha pro hospital, olha para as pessoas entrando, olha para as pessoas saindo, olha para a ambulância entrando, olha para a ambulância saindo. É o enfrentamento. Eu enfrentava aquilo que me dava o medo, né? Então aí eu passei a entrar no hospital, sair do hospital, né? Aí eu ia acompanhada ou de uma pessoa da minha família, né? Ou as primeiras vezes o meu terapeuta me acompanhou, né? E ele foi me mostrando, olha, qual é, e você vai falando, né? Qual é a sensação que você está sentindo, né? Qual é o pensamento que vem na tua cabeça?
Presta atenção, qual é o pensamento que vem na tua cabeça quando você começa a ficar com medo? A ansiedade vem. Só pensamento negativo, não é verdade? Só as cenas negativas, se é um trauma, né? Se não, se for só um medo de você falar em público, um medo de você fazer uma apresentação, né? Um medo de você ir uma festa por causa de uma determinada pessoa, às vezes o chefe, ter que conversar com alguém, né? Você tem essa ansiedade, o medo de ter que conversar com alguém, né? Ter que falar um não, né? Porque você vai ter que falar um não para alguém, ou às vezes você está se preparando para ouvir um não, né? Mas tudo isso é muito assim ilusório na nossa cabeça, porque esses pensamentos negativos, muitas vezes eles são ilusórios, não existe, não tem o porquê eu ter medo daquilo. Então, em primeiro lugar, a respiração, o exercício de respiração, ele faz com que você pare também, né? Tem toda a parte biológica que você se prepara, né? Mas também aí vem os pensamentos. Então você já começa a pensar, pô, por que eu tô pensando isso? Você pergunta, mas por que eu tô pensando negativamente desse jeito? Mas eu nem sei se isso vai acontecer, isso é uma suposição minha, isso é uma idealização minha, mas da onde que vem essa idealização? Por que eu idealizo desse jeito? A gente começa a ir na raiz, na causa desses pensamentos. Quando você sabe a causa desses pensamentos negativos, você começa a treinar os positivos no lugar do negativo. Então, o enfrentamento, você vai se preparar biologicamente, falando, com a respiração, e você vai, na hora, você vai detectando o pensamento na hora que você começa a ter a ansiedade. Quando a ansiedade chega, você, poxa, olha o que eu tô pensando, e escreve, né? E escreve o ao contrário do negativo, tá? Aí você escreveu ao contrário do negativo. Aí você parte então pro enfrentamento, né? Aí no meu caso foi, né, entrar no hospital. Aí eu entrava no hospital, andava lá dentro, né? Marquei na época, né? Eu marquei alguns exames, tudo, até para fazer também, mas rotineiro coisa, e aproveitei isso também para fazer os meus exercícios, tá? E esses exercícios do enfrentamento de algum medo que você tem, aos poucos, né? Então, isso vai exercitando o quê? Essa parte cerebral. Então, você vai fazer o enfrentamento. Aí também você escreve no papel, né? Qual foi a sensação que você sentiu quando você estava lá enfrentando depois. E quando acabou, que você conseguiu enfrentar, qual foi a sensação que você sentiu? Né? Normalmente a sensação é maravilhosa, né? Aquele êxtase, né? Aquele relaxamento. Normalmente a sensação é muito gostosa. E esse exercício do enfrentamento começa com coisas pequenas, com coisas que não é tão apavorante para você, tá? Então, assim, se você tem medo de falar em público e vira e mexe, você precisa falar em público, treina falando em público, imaginando. Igualzinho os seus pensamentos negativos, você põe pensamento positivo aí e treina no espelho com você mesmo. Treina na frente de pessoas da tua família, com pessoas com que você se sinta mais à vontade. Se exponha mais com pessoas que você se sente à vontade. Mas já pensando e imaginando com aquelas pessoas que você não se sente tão à vontade. Vai fazendo esse exercício, né? Tem medo de elevador? Tá, então você vai subir um lance de escada e um lance de elevador. Desce. Um lance de escada, um lance de elevador. E assim sucessivamente. Aí você vai aumentando, né? 2 lances de elevador, 1 de escada. 2 lances de elevador, 1 de escada. Vai fazendo esse exercício. Entra e sai do elevador. Entra, fecha a porta, abre a porta e sai. Sabe? Começa acompanhada de alguém e depois você treina sozinho, sozinha. Sabe? Então vai aos poucos. E naquilo que você tem menos medo, menos ansiedade, tá? Então eu fui fazendo esses exercícios
né? Aí depois eu peguei, porque eu cheguei ao ponto de não querer dirigir mais, porque eu ficava, por 2 vezes eu fiquei paralisada, não conseguia sair do lugar do carro, e aquilo, né? Aquelas pessoas param. Ao contrário, eu me deparei com pessoas muito educadas, né? E as pessoas não entendiam o que está acontecendo, e aí eu falava, e as pessoas entendiam perfeitamente. Me tirava do carro, e ali já, né? O fato de uma pessoa calma falar comigo naquela situação já começava já, né, a relaxar, a dar a tranquilizar aquele momento, né? Então a gente tem como treinar a coragem no enfrentamento daquilo que traz essa ansiedade, esse medo de alguma coisa ou de alguma situação, né? Ou de alguma pessoa também, tá? Então, a minha dica aí, a técnica é essa, né? Então, vamos assim, faz o exercício de respiração, dependendo da sua situação. 3 bloquinhos, né? De 6, inspira, expira, tá? Para oxigenar o sangue e o cérebro. Faça o enfrentamento, escreva as sensações negativas que você tem e vai trocando as sensações negativas, principalmente o pensamento, do negativo para o positivo, e você pergunta, mas por que eu penso desse jeito? Aí você sabe a causa. No meu caso eu sabia, por causa do meu trauma, porque eu vi tal cena, porque eu presenciei tal fenômeno, né, na minha vida, né? E é isso que hoje eu tô. Então você começa a entender, e aí você começa a se desligar disso. E você pensa, então eu não preciso. Ah, então tá vendo? Eu não preciso me sentir assim, porque não é comigo, já passou, né? Eu não preciso me sentir assim, já passou, vai repetindo pra você. Ah, eu posso sim. Entrar e sair de dentro de um hospital, eu sou uma pessoa saudável, eu estou bem, né? Você vai colocando aí, esse é o exemplo que eu tô dando do meu caso, tá? Então aí você vai exercitando aquilo que você pensa negativamente, né? Ah, o meu chefe é bravo, quando você tem que falar com o chefe. Meu chefe é bravo, meu chefe é nervoso, ele vai me mandar embora. Tudo que é negativo, transforma tudo em positivo. E vai, aos poucos, enfrentando, né? Dentro do trabalho, fala com um colega, fala com um líder aqui, escuta, para, você às vezes não precisa falar, você só fica do lado, quieto, ouvindo, se alguém fazer uma pergunta para você, preste atenção, tá, na escuta. Por quê? Uma dica que faz parte aí do medo da gente, principalmente quando se trata de uma apresentação e de falar com pessoas, é o domínio do conhecimento, né? Então, dependendo do assunto que você vai conversar com alguém, se você domina aquele assunto, a sua ansiedade tende a baixar. Por quê? Porque você tem o domínio do assunto e aí você não tem medo. A mesma coisa um palestrante, a mesma coisa alguém que vai se apresentar em público. Uma criança, por exemplo, um adolescente que vai fazer uma apresentação em sala de aula. Se a criança ela estuda, se ela está dominando aquele assunto ali, né? A ansiedade está lá, vai ter uma ansiedade. Mas se ela aprender que o fato dela estar dominando aquele assunto traz a segurança que ela precisa para ultrapassar o medo que ela está tendo naquele momento, ela precisa saber dessa coordenada. Tá? E aí vem o que? O pensamento. A gente explica, né, como pensar. A gente explica, coloca na prática, nas palavras, o que está acontecendo em volta da gente, né? Então tá, eu tenho uma apresentação para fazer. X assunto. Eu estudei sobre esse assunto, eu domino esse assunto, eu gosto desse assunto. Então, por que eu tô com medo? Eu domino o assunto. Ah, eu tenho medo da reação das pessoas porque é algo desconhecido para mim, isso eu não domino. Mas espera lá, você tem 50% de domínio. Ó o pensamento, tá? Você tá só focado nas pessoas, no externo. E você esqueceu de você, da sua parte. Então, não olha pro externo, muda o pensamento, ó. Não olha pro externo e olhe
para você o que você sabe fazer. E vai lá e simplesmente faça o que você sabe fazer. Não pense no julgamento, não pense nas pessoas, só olha para você. Se prepara, tem esse 50% de segurança, que é seu, domínio, e usa isso ao seu favor. Tá? Mudança de pensamento. Tá? Se você ficar pensando no que o outro vai pensar de você, o medo aumenta. Isso também, e aí você vai treinando o seu cérebro, porque você vai fazendo enfrentamento, e aí você vai treinando, tá? Essa partezinha do cérebro, que é a partezinha acionada quando você vai fazer um enfrentamento. Chega num momento que é automático, que vai ser muito tranquilo para você fazer os seus enfrentamentos, tá? A ansiedade vai vir, mas você já sabe como dominar essa ansiedade. Forma de pensar, se precisar da respiração, usa a respiração, mas o pensamento é o primeiro ponto, né, sobre aquilo. E aí você já sabe as sensações que você começa a sentir, você já começa a trabalhar todo esse processo. Pensamento, você olha tudo ao seu favor, você começa a questionar, você já sabe a causa também, o que trouxe, o que traz essa ansiedade, né? E você já começa a fazer esses exercícios de enfrentamento, tá? Olha, anote no papel também, que é muito importante, as sensações pós, porque aí você vai começar a gravar, né? E para começar a fazer esse exercício, vamos lá, pega uma situação sua, da sua vida, que marcou muito você e coloca, né? Se tiver mais de uma, você quiser colocar mais de uma, coloca. E você vai pôr a sensação negativa, a todas as sensações dos processos. A sensação negativa, o momento do enfrentamento ou da fuga, qual foi a sensação que você teve, o sentimento que você teve, né? As sensações tanto emocionais quanto também biológicas, né? Se você sentiu tremor, se você sentiu palpitação, se você sentiu a saliva, a boca seca, se você sentiu tremor, né? Sufocamento, né? Se você sentiu oprimido, né? Se faltou respiração, quais foram essas sensações, né? Musculatura enrijecida, o que foi que aconteceu? E coloca também quando você teve que ser obrigado a enfrentar, depois desse enfrentamento, quais foram as sensações. Normalmente é a mesma sensação de exercício físico. Quando você faz um exercício físico bem pesado, quando você termina ele, né, você toma aquela água bem gelada, bem gostosa, você toma, né, você se refresca e dá aquela relaxamento muscular, né? É mais ou menos assim que a gente se sente depois de um enfrentamento. Quando a gente tem aí uma ansiedade mais elevada, quando a gente tende a ter uma ansiedade em determinadas situações, né? Que aí então, anote quais foram as sensações desses episódios que você já passou na sua vida e pratique agora, né? E vai associando, né? Lembre da sensação final do prêmio que você vai ter. Começa assim, lembre sempre da sensação final que você tem, né, da vitória, do gosto gostosinho, daquele saborzinho doce e gostoso, do relaxamento, de quando você termina esse enfrentamento. Né? Tenta trazer para a memória, tá? Porque essa amígdala, ela tem o poder de reter a memória do medo. Ela retém ali os momentos que você passou na sua vida ali, né? Essas sensações todas aí, ela retém. Então, quando você escreve, você vai lembrar disso, e aí na hora que você estiver exercitando, você lembra também dessas sensações, e aí você vai treinando o teu cérebro pro enfrentamento, porque aí você vai ativando cada vez mais essa outra parte do cérebro, que é a parte mais, essa bolinha frontal mais próxima da testa, né, que você tá vendo, ela é ativada quando você faz o enfrentamento.
tá? Então é possível sim a gente estar treinando para abaixar aí a nossa ansiedade ou fobia, tá? Se for o estágio já fóbico, de realmente que te dá todas essas sensações mais fortes, tá? Aí você vai ter o domínio. Toda pessoa que foi fóbica, a fobia ela não some, não desaparece, tá? Ela tá lá, por quê? Porque tem essa memória que fica na amígdala, porque ela tá te preparando para você se defender. Não é ruim, né? Faz parte do nosso sistema de defesa aí, né? No caso, tá? E nesse caso cerebral, tá? Então, você vai ter essas memórias. Então, por isso que de vez em quando pode acontecer, sim, pode acontecer em alguns casos, quando você passar por alguma situação mais estressante na sua vida, às vezes uma semana, né? Às vezes é só um dia que você passou momentos mais estressantes, vai trazer, vai confundir, vai trazer na tua memória essas sensações. Essas sensações aí, elas vão aflorar e você pode sentir sim, todas umas sensações fóbicas novamente. Mas a gente que já passou por isso, é impressionante como a gente detecta e nós sabemos exatamente o que fazer para já começar a eliminar desde o comecinho. Pensamentos, o primeiro que você já lembra, de novo isso, até eu mesmo brinco comigo. O quê? Sabe? Isso não me pertence mais. Eu brinco assim comigo. Isso não me pertence mais, né? E aí os pensamentos, mas não tem nem um porquê, né? Começar com essas sensações estranhas, esquisitas. E já penso, olha, isso daqui é a memória, né? Que tá querendo vir aí da minha vida, se acalma. Eu já faço as minhas respirações, né? Se eu posso sair daquela cena, eu saio de cena, que é a fuga, mas aí é porque eu posso. Às vezes eu tô envolvida num negócio que não tem nada a ver, eu passei, vi um acidente, né? E naquele dia eu tô estressada por N motivos, né? Às vezes a gente tá até na TPM, e naquele momento mais crítico, né? E aí a gente se depara com situações assim que vai acionar e vai começar a me dar as sensações de novo, mas a gente sabe exatamente o que fazer. E é assim, questões de, às vezes, 1 minuto já vai tudo embora, a gente nem deixa vir, né? Então aí o que que acontece? A gente tem um controle das nossas emoções, sensações, né? E aí no caso, né, de uma ansiedade que patológica ou não, né? Patológico, agora só assim pra gente encerrar, como eu falei de patologia ou não patologia, é patológico, gente, quando dói, quando traz dano. Se tá complicando a sua vida, se você tá deixando às vezes de se relacionar, se você tá deixando de viver, se você tá deixando de prosperar profissionalmente, se você não cresce em alguma área da tua vida, se você tem a sua vida estagnada por causa de um determinado, vamos chamar de problema, dor, aí é patologia. Mas se não, se é uma ansiedade de, às vezes, de você só fazer uma apresentação, né? Se é uma ansiedade de algo, por exemplo, o primeiro emprego, né? A criança, o primeiro dia de aula. Olha só, né? Que fofos, né? É tudo desconhecido, principalmente quando mudou de escola, sabe? Então, assim, o acolhimento, nesse caso, que é um incentivo de coragem. A mamãe tá com você, o papai tá com você, né? Olha, você vai ter, muda o pensamento da criança, né? Olha, você vai ter amiguinhos novos, né? Se você se sentir mal com alguma coisa, se você sentir um pouquinho de medo, é normal. Fala com a mamãe, fala com o papai, dá segurança, da base, né? Por quê? O medo vem por causa da insegurança, da falta de domínio, de poder, certo? E quando a gente aprende a dominar, a ter o poder das nossas emoções, das nossas sensações, dos nossos sentimentos aí, e a gente sabe exatamente o que fazer para a gente mudar os nossos pensamentos negativos em pensamentos positivos, todos esses
patologias ou não, a gente consegue ali eliminar ou amenizar quando necessário, ok? Então, assim, todos nós somos passivos, né? Aí, no nosso caso aqui, de uma ansiedade, né? Todos nós passamos por isso, dia sim, dia não, né? Depende muito aí da história de cada um de nós. Mas fica aí registrado para você e eu espero muito que ajude, mas pratique. Escreva aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Eu repito, lá tá escrito no post, no meu blog, que também tá aqui embaixo, tá escrito, faça a inscrição, que sempre eu vou estar aqui postando vídeos assim, tá? Hoje eu me estendi bastante, não era para ter se estendido tanto assim, mas é porque eu acabei contando um pouquinho da minha história e eu acabei dando o meu próprio exemplo, porque não existe autoridade maior do que você ter passado por algo e o que você fez para eliminar esse algo da sua vida, né? No caso aqui, a ansiedade, tá bom? Então é muito legal, muito importante, né? A gente praticar e colocar em prática aquilo que a gente tem conhecimento. Muito obrigada e espero você no próximo vídeo.